Ela passou pela maior humilhação da vida, na mão de um maestro prepotente que duvidou que ela fosse capaz de encostar num piano na frente da orquestra. Ele nunca imaginou que aquela auxiliar de limpeza, sempre quieta no canto dela, escondia um talento que ia deixar todo mundo de queixo caído. "Prova então, toca aí pra gente ver." A voz do Felipe ecoou pelo teatro, cheia de eco. Mariana travou na hora, segurando a flanela de tirar pó. Ela estava limpando o piano de cauda quando ele entrou no palco. "O que foi? É surda também, além de muda?" Os músicos pararam de afinar os instrumentos na mesma hora. Todo mundo virou para olhar. Ela deu um passo para trás, assustada. "Desculpa, maestro, eu só estava passando esse pano imundo no instrumento mais caro do Teatro Municipal." Felipe foi chegando perto, intimidando. "Você tem noção de quanto custa essa máquina aqui?" Mariana baixou a cabeça, olhando para o chão. "Custa mais do que você vai ganhar na sua vida inteira, minha filha." Umas risadinhas surgiram no fundo. 3 violinistas se olharam, segurando o riso. O violoncelista fingiu que estava lendo a partitura para não ver. "Perdão, eu já vou." "Não, espera aí." Felipe levantou a mão, impedindo ela de sair. Um sorrisinho de deboche apareceu no rosto dele. "Já que você gosta tanto de alisar esse piano..." Ele fez aquele silêncio de propósito. "Mostra o que você sabe fazer." Ninguém falou nada. "Como assim? Senta no banco e toca. Anda, vai." Ele bateu palma 2 vezes, apressando. "Já que você vive esfregando essas teclas todo dia, deve saber para que serve, né?" Mariana apertou o pano com força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu não posso. Tenho que terminar a faxina." "Isso é uma ordem." O tom dele mudou. Ficou gelado. "Senta, agora." Agora a orquestra inteira estava prestando atenção. Alguns já tinham puxado o celular para filmar. Uma flautista deu uma cotovelada na amiga do lado. Mariana olhou para o piano. O coração parecia que ia sair pela boca. "Maestro, por favor. Ou você senta e toca, ou eu ligo para o seu supervisor agora e digo que peguei você estragando o equipamento." Felipe cruzou os braços, desafiador. "Você escolhe." O teatro inteiro parecia ter parado de respirar. Mariana deu 2 passos vacilantes na direção do piano. As pernas pareciam gelatina, as mãos tremiam tanto que a flanela quase caiu no chão. Felipe virou para a orquestra com um sorriso de quem já ganhou o jogo. "Preparem-se para o show, pessoal." Mais risadas, agora mais altas. Já tinha pelo menos umas 10 pessoas gravando com o celular. Mariana sentou devagar no banco de couro. Posicionou os dedos sobre as teclas. Eles tremiam sem parar. "Tô esperando, hein?" Felipe bateu o pé no chão impaciente. Ela fechou os olhos por 1 segundo. Respirou fundo, enchendo o peito. Felipe inclinou o corpo para frente, braços cruzados, aquele sorriso nojento estampado na cara. Como aquela faxineira simples ia responder ao desafio do maestro mais metido à besta do Rio de Janeiro? O gelado das teclas na ponta dos dedos despertou alguma coisa dentro dela. Por 1 segundo, o Teatro Municipal sumiu. As risadas desapareceram. Felipe sumiu. Mariana estava de volta àquela sala pequena no centro do Rio, 15 anos atrás. Ela tinha 22 anos. Tinha acabado de passar para a escola de música da UFRJ. Era a caçula da turma avançada de piano clássico. "Você tem mãos de ouro, Mariana." O professor Roberto sorria enquanto ela finalizava a sonata ao luar. "Nunca vi ninguém tocar Beethoven com tanta alma nessa idade." Ela sorria de volta, com o coração explodindo de sonhos. "Ano que vem você vai para o Festival Internacional. Tenho certeza absoluta." "Sério mesmo, professor?" "Sério." Ele colocou a mão no ombro dela, paternal. "Você vai longe, menina, muito longe." Mariana mal conseguiu pregar o olho naquela noite.
A mãe dela fez um bolo de fubá para comemorar. Ficaram na cozinha conversando até de madrugada, planejando o futuro. Mas aí veio aquela terça-feira maldita. O telefone tocou às 6h15 da manhã. Era do hospital municipal. O pai dela tinha tido um infarto fulminante no trabalho. Não aguentou. O mundo da Mariana desabou em questão de segundos. Velório, enterro, dívidas. A mãe entrou numa depressão profunda. Largou o emprego. Não conseguia nem levantar da cama. Mariana trancou a matrícula na UFRJ. É só por um semestre, ela disse para o professor Roberto. Só até minha mãe ficar boa. Um semestre virou 1 ano. 1 ano viraram 3. Os boletos não paravam de chegar. Luz, água, remédios controlados, terapia, o aluguel caro. Mariana aceitou o primeiro emprego que apareceu. Auxiliar de limpeza no Teatro Municipal. O salário era baixo, mas era carteira assinada. Tinha vale-transporte e ticket. Dava para segurar as pontas. Eu volto a tocar um dia, ela prometia para si mesma toda noite antes de dormir. Mas os dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Meses viraram anos. O piano na sala do apartamento juntou poeira. As mãos dela, que antes voavam nas teclas em recitais, agora passavam pano de chão e lavavam banheiro. Ela guardou as partituras numa caixa de papelão. Trancou a caixa no armário. E trancou os sonhos junto. 15 anos se passaram desse jeito. 15 anos limpando o mesmo palco onde ela sonhava em brilhar. Um estalo de dedos bem na cara dela. "Ô, dormiu aí?" A voz do Felipe rasgou a memória como uma navalha. "Toca logo essa porcaria ou sai da frente." Mariana abriu os olhos. Estava de volta, o teatro, a orquestra, os celulares gravando, o maestro arrogante esperando ela passar vergonha. As mãos ainda tremiam em cima das teclas. Mas agora não era só medo, era outra coisa, era raiva. Toda manhã, Mariana chegava no teatro 1 hora antes do expediente começar. Entrava pela portaria dos fundos, na rua Evaristo da Veiga, subia a escada de serviço, cruzava o corredor vazio até chegar no palco principal e ficava ali, parada na coxia, namorando o piano de cauda no centro do palco. Ela nunca tocava, só olhava. "Um dia", ela sussurrava para si mesma, "um dia eu volto." Mas esse dia nunca chegava. Durante os ensaios, Mariana ficava limpando os camarins, mas deixava a porta encostada, só uma frestinha, o suficiente para a música entrar. Quando começava o segundo movimento de um concerto de Chopin, ela parava de limpar o espelho, fechava os olhos. Os dedos dela se moviam no ar, acompanhando cada nota invisível. Por 3 minutos e 40 segundos, ela não era a faxineira, era pianista. Aí a música acabava, e ela voltava para a realidade da limpeza. Às vezes, quando tinha certeza que não tinha viva alma por perto, Mariana passava a mão nas teclas. Não apertava. Só sentia a textura do marfim sintético na ponta dos dedos. Que saudade, pensava. Numa quinta-feira à tarde, ela estava limpando a sala de música de câmara. Tinha um violino largado em cima de uma cadeira. Ela chegou perto. Ficou admirando o instrumento. "Ei!" Mariana deu um pulo de susto. Um violinista novinho estava na porta de cara feia. "Não encosta nisso não. Custa 15 mil reais, tá maluca?" "Eu só estava limpando, eu sei." Ele entrou e pegou o violino com um cuidado excessivo, como se ela tivesse passado doença pro ar. "Mas fica longe dos instrumentos. Na moral, a gente não sabe onde essas mãos andaram." Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. "Desculpa." O garoto saiu sem nem olhar para trás. Ela ficou parada ali, sozinha, segurando o pano de pó. Na semana seguinte, estava terminando o turno quando ouviu um papo vindo da sala dos músicos. A porta estava aberta. "Eu não acredito que deixam essa mulher limpar aqui dentro." Era a voz de uma soprano. Outro dia ela estava encarando a partitura de Carmina Burana na minha estante. "Encarando como?" outra mulher perguntou. "Tipo,
lendo. Sabe? Como se entendesse alguma coisa daquilo. Risadas. Coitada. Deve achar bonito os desenhos das notas. Mais risadas. Mariana parou antes de chegar na porta. Deu meia volta. Foi embora pelo outro corredor. Na sexta-feira, Felipe chegou mais cedo para o ensaio. Mariana estava no palco, ajeitando as cadeiras da orquestra. Ele entrou pela lateral e parou vigiando. Você de novo? Ela virou rápido. Bom dia, maestro. Bom dia seria se eu não desse de cara com o pessoal da limpeza no meu palco 20 minutos antes do ensaio. Eu já estou acabando. É, ele chegou mais perto. Me disseram que você fica por aqui assistindo os ensaios escondida. Mariana engoliu em seco. Eu, às vezes, escuto enquanto limpo os camarins. Desculpa se incomoda. Posso fazer em outro horário. Não é questão de horário. Felipe parou a 1 metro dela. É questão de lugar. Sabe qual é o seu lugar? Ela não respondeu. Lá embaixo, nos banheiros, nos vestiários, na copa, não aqui. Ele apontou para o chão do palco. Isso aqui é para quem estudou, para quem ralou a vida inteira. Não é palquinho para faxineira fingir que entende de arte. As palavras acertaram a Mariana como se fossem socos no estômago. Entendeu? Entendi. Ótimo. Felipe virou as costas. Ah, e para de ficar alisando o piano quando acha que ninguém tá vendo. A gente vê. E é constrangedor. Mariana saiu do teatro naquele dia com os olhos ardendo de segurar o choro. Chegou em casa, sentou na cama, olhou para o armário onde tinha guardado a caixa com as partituras 15 anos atrás. Por que eu ainda fico nesse lugar? Pensou. Mas ela sabia a resposta. Precisava da grana. A mãe ainda dependia dela. O aluguel no Rio não estava para brincadeira. E pior, uma parte dela tinha medo. Medo de sentar num piano de verdade, depois de tanto tempo, e descobrir que tinha esquecido tudo. Medo de ter perdido o dom. 15 anos é muito tempo. Sussurrou para o quarto vazio. Eu nem lembro direito como faz. Mas era mentira. Ela lembrava de cada acorde, de cada escala, de cada compasso das 23 peças que tinha decorado na UFRJ. O corpo lembrava, os dedos lembravam, o coração lembrava. O que a Mariana tinha não era falta de memória. Era pavor de tentar e fracassar na frente de todo mundo. Medo de provar para si mesma que o talento tinha morrido junto com os sonhos dela. Talvez eles tenham razão, pensou deitando na cama. Talvez meu lugar seja limpar mesmo. Só isso. Ela dormiu com esse pensamento ruim na cabeça e acordou no dia seguinte sentindo um peso no peito. Mas voltou para o teatro, porque não tinha escolha. Ou será que tinha? Foi numa terça à tarde que tudo desandou de vez. Mariana estava limpando a área em volta do piano. O ensaio tinha acabado fazia uns 10 minutos. A maioria já tinha ido embora, mas alguns ainda estavam guardando as coisas. Ela passou o pano com cuidado na lateral do piano. Depois abaixou para limpar os pedais de metal. Que cena linda! Mariana levantou a cabeça. Felipe estava parado a 3 metros, com a partitura debaixo do braço. Olhava para ela com aquele sorrisinho de canto de boca. Maestro? Não, continua aí. Adorei a pose, você de joelhos na frente do piano. Ele soltou uma risada curta. É o mais perto que você vai chegar de tocar esse instrumento. Então aproveita. 2 violinistas que estavam saindo pararam. Olharam. Mariana levantou devagar, segurando o pano. Só estou fazendo meu trabalho. Seu trabalho. Felipe repetiu como se estivesse provando a palavra na boca. É realmente. Limpar é o que você faz de melhor, né? Ela não respondeu. Começou a sair de perto. Ei, calma, não precisa correr. Ele deu 2 passos na direção dela. Fica. Quero te fazer uma pergunta. Mariana parou. É verdade que você fica escutando os ensaios escondida? Silêncio. Os 2 violinistas nem disfarçavam mais. Estavam assistindo de camarote. Eu, às vezes, escuto enquanto trabalho. Só isso. Só isso. Felipe assentiu, fingindo que entendia. E por que você faz isso? Gosta de música clássica? Gosto.
Entende alguma coisa do que a gente toca? Mariana hesitou. Um pouco. Um pouco. Ele riu de novo. Que fofo! Ela entende um pouco. Um dos violinistas soltou uma risada abafada. Aposto que você acha tudo bonito, né? As notinhas, os instrumentos, o maestro regendo. Felipe fez um gesto teatral com a mão. Deve ser mágico, visto de longe. Mariana sentiu o rosto queimar. Posso ir? Não, ainda não terminei. A voz dele ficou mais fria. Sabe qual é o problema de gente como você? Ela não perguntou qual era, mas ele respondeu mesmo assim. Vocês acham que música clássica é para todo mundo, que qualquer um pode chegar e apreciar. Mas não é assim que a banda toca. Ele deu mais um passo. Isso aqui é refinado. É cultura, são anos de estudo, de dedicação. Não é trilha sonora para você passar pano no chão. Os violinistas agora sorriam abertamente. Mariana apertou o pano nas mãos. Entendi. Com licença. Ela começou a andar. Ih, ofendi. Felipe falou alto o suficiente para o teatro inteiro ouvir. Desculpa aí, viu? Não queria magoar a tia da limpeza. Risadas. Mariana apertou o passo. Saiu pela lateral. O coração batia tão forte que doía. No dia seguinte foi pior. Ela estava no corredor dos camarins quando ouviu a rodinha de músicos conversando. Reconheceu a voz do Felipe no meio. Juro por Deus, ela fica olhando as partituras como se soubesse ler aquilo. Mentira! Uma mulher riu. Sério? Outro dia peguei ela secando a partitura do Rachmaninoff que eu deixei no estante. Rachmaninoff! Outra voz de homem. Ela deve achar que é desenho abstrato. Gargalhadas. Mariana estava do outro lado da parede. Encostou a testa no concreto frio. Gente simples é assim, né? Felipe continuou. Vê uma coisa bonita e acha que pode fazer parte. Não entende que tem hierarquia, tem nível. Coitada, na real. A primeira mulher disse. Imagina passar a vida limpando e nunca poder tocar. Ah, pelo amor de Deus, não fica com pena, não. Felipe cortou. Cada um no seu quadrado. Ela nasceu para limpar. Eu nasci para reger. Simples assim. Verdade. Mariana saiu dali antes de ouvir o resto. Na sexta, aconteceu a pior parte. O teatro ia receber um patrocinador importante. Um empresário rico que estava pensando em doar uma grana alta para a temporada nova. Felipe reuniu a orquestra toda no palco para um ensaio especial. Mariana estava terminando de limpar a última fileira da plateia quando percebeu que tinha esquecido o carrinho de limpeza no palco. Putz! Ela subiu correndo pela lateral. Ia pegar o carrinho e sair voada. Ninguém ia nem notar. Mas quando pisou no palco, Felipe parou no meio de uma frase. Todos os músicos viraram para olhar. 32 pares de olhos cravados nela. Desculpa, Mariana sussurrou. Esqueci o carrinho. Esqueceu o carrinho. Felipe repetiu em voz alta, para a plateia ouvir. Que conveniente. Mariana sentiu o estômago revirar. Eu só vim buscar e já... Ou você veio assistir o ensaio de novo? Ele cruzou os braços. Veio espiar os músicos de verdade trabalhando? Não, eu... Sabe, pessoal... Felipe se virou para a orquestra. Essa é a Mariana, nossa faxineira VIP. Ela é a fã número 1 da orquestra. Alguns risos nervosos. Ela adora música clássica. Não é, Mariana? Ela não respondeu. Pegou o carrinho. Ei, já que você está aqui... Felipe levantou a voz. Me diz uma coisa, você já tentou tocar algum instrumento ou só limpa mesmo? Mariana parou com a mão no carrinho. Seu coração disparou. Essa era a hora de falar, de contar que tinha estudado, que tinha sido aluna da UFRJ, que já tinha tocado em recitais. Eu já toquei, um pouco, piano. Por um segundo, o teatro ficou em silêncio. Então Felipe explodiu numa gargalhada. Piano! Ela tocou piano!
Ele bateu a mão na perna. Gente, a Mariana é pianista! A orquestra inteira começou a rir. Sério, Mariana? Felipe chegou perto. Onde você tocou? Na igreja? Em festa de criança? Eu estudei na escola de música. As palavras saíram baixas, quase ninguém ouviu. Ah, é? O sorriso dele ficou ainda maior. Qual escola? O FRJ? O FRJ? Ele se virou para os músicos. Ouviram? Ela estudou na Federal. As risadas aumentaram. E o que você está fazendo limpando o chão, então? Felipe inclinou a cabeça. Se você é tão boa assim... Mariana não conseguiu responder. A garganta tinha fechado. Deixa eu adivinhar. Ele se aproximou mais. Você não era boa o suficiente. Simples assim. Tentou, não deu certo e acabou aqui, limpando a sujeira de quem realmente conseguiu. As palavras acertaram como tiro. Mariana segurou firme a alça do carrinho. As mãos tremiam. É isso, né? Felipe não parava. Você é frustrada. Queria ser música e não conseguiu. Agora fica rondando aqui, fingindo que faz parte. Mas não faz. E nunca vai fazer. Uma flautista na segunda fileira ria tanto que precisou se segurar na estante. Felipe, para! Uma voz feminina veio lá de trás, mas foi baixa, tímida. Ninguém deu atenção. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Mariana? Felipe estava a meio metro agora. Eu tive talento, eu tive disciplina, eu cheguei onde queria. Você só teve um sonho. E sonho sem talento não vira nada. Mariana sentiu os olhos arderem. Não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Ela puxou o carrinho e saiu. As risadas continuaram mesmo depois que ela sumiu pela lateral do palco. Mariana se trancou no banheiro feminino e encostou as costas na parede. Escorregou até o chão. Cobriu o rosto com as mãos. Não chorou. Mas queria. Queria tanto que o peito doía. Sonho sem talento não vira nada. As palavras do Felipe ecoavam na cabeça dela. Será que ele tinha razão? 15 anos. 15 anos longe do piano. Talvez ela realmente nunca tivesse sido boa o suficiente. Talvez o talento tivesse sido só ilusão de uma garota ingênua. Talvez limpar fosse tudo que ela merecia. Mariana respirou fundo. 3 vezes. Tentando acalmar o coração. Levantou devagar, foi até a pia, lavou o rosto com água gelada, olhou para o próprio reflexo no espelho, cabelo preso num coque simples, uniforme azul desbotado, olhos cansados de quem acordava às 5 da manhã todo dia e pegava ônibus lotado. Quem você pensa que é? Sussurrou para o espelho. Ninguém respondeu. Ela ia sair do banheiro, terminar o turno, ir para casa, esquecer tudo. Mas então viu algo. Uma correntinha de prata no pescoço. Estava escondida por baixo do uniforme. Mariana puxou o pingente para fora. Era uma pequena clave de sol. Presente do pai. Ele tinha dado no dia em que ela passou no vestibular da música. Para você nunca esquecer quem você é, ele tinha dito. Mariana segurou o pingente com força, fechou os olhos e de repente estava de volta àquela última apresentação na faculdade. Antes de tudo desmoronar, ela tinha tocado Chopin, o Noturno Op. 9, número 2. 300 pessoas na plateia. O professor Roberto na primeira fileira. Quando ela terminou, o silêncio durou 3 segundos. Então a plateia explodiu em aplausos. Roberto tinha se levantado, lágrimas nos olhos. Perfeito, ele disse depois. Foi absolutamente perfeito. Mariana abriu os olhos de volta ao banheiro sujo do teatro. Ela lembrou de outra coisa. Roberto ainda dava aulas. Ela sabia porque via o nome dele no site da universidade às vezes, quando a curiosidade vencia e ela pesquisava sobre música no celular. Ele ainda estava no Rio. Ainda ensinava piano. Será que ele se lembrava dela? Mariana pegou o celular, mãos tremendo, abriu o Google, digitou Professor Roberto Piano, UFRJ. Vários resultados apareceram.
No terceiro, um número de telefone da sala dele. Ela salvou o contato, mas não ligou. Ainda não. O que eu vou dizer? Pensou. Oi, professor, lembra de mim? Aquela aluna promissora que largou tudo e virou faxineira? Não, não podia ligar assim. Mariana bloqueou o celular, colocou de volta no bolso. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em 15 anos, uma faísca acendeu dentro do peito dela. Pequena, frágil, quase apagando, mas viva. E se eu tentasse de novo? O pensamento apareceu do nada. Ela balançou a cabeça. Ridículo. Impossível. Mas o pensamento não foi embora. E se eu provasse para ele que estava errado? Mariana olhou para o espelho mais uma vez. Dessa vez, viu algo diferente. Não só uma zeladora cansada. Viu uma pianista soterrada, adormecida, mas não morta. Só uma chance, sussurrou. Só uma. Ela destrancou a porta do banheiro. Saiu. Pegou o celular de novo. Dessa vez, antes de pensar demais, discou o número. 3 toques. Alô? A voz do outro lado era familiar, mesmo depois de 15 anos. Professor Roberto? Sim. Quem fala? Mariana respirou fundo. É a Mariana Gomes. Eu fui sua aluna há muito tempo. Silêncio do outro lado. Depois, Mariana? Meu Deus! Mariana Gomes? Sim. Eu pensei que você tinha desistido da música. Desisti, mas a voz dela falhou. Eu preciso de ajuda. Me conta o que houve. E ela contou tudo, o pai, a mãe, o teatro, Felipe, a humilhação. Quando terminou, Roberto ficou em silêncio por 5 segundos. Então disse, vem aqui amanhã, 9 da manhã. Vamos ver se você ainda sabe tocar. Mariana sentiu o coração disparar. Sério? Sério? E Mariana? Oi? Você sempre foi a aluna mais talentosa que eu tive. Se ainda tem um pouco disso em você, a gente vai derrubar esse maestro do salto alto. Pela primeira vez em semanas, Mariana sorriu. Mariana chegou na escola de música às 8h40 da manhã, 15 minutos adiantada. Ficou parada na frente do prédio antigo na Lapa por 2 minutos, olhando, tudo igual, a mesma fachada histórica, os mesmos degraus. Até o cheiro era o mesmo quando ela empurrou a porta pesada. Mariana! Ela virou. Roberto estava no corredor, cabelos mais brancos, óculos novos, mas o mesmo sorriso acolhedor. Professor! Ele se aproximou e deu um abraço nela. Um abraço apertado de pai. Deixa eu te olhar. Ele deu um passo para trás. 15 anos. Não acredito. Eu também não. Vem, reservei a sala 3 pra gente. Eles subiram as escadas de madeira. Mariana sentia o coração acelerado a cada degrau. A sala 3 tinha um piano de cauda e amarra impecável. Roberto abriu a tampa. Senta. Mariana se aproximou devagar. Sentou no banco. Olhou para as teclas pretas e brancas. Quando foi a última vez que você tocou? 15 anos. Desde que tranquei o curso. Roberto assentiu. Toca alguma coisa. O que vier na cabeça. Mariana colocou as mãos sobre as teclas. Elas tremiam visivelmente. Fechou os olhos, respirou e começou. Os primeiros acordes do Noturno de Chopin. A mesma peça da última vez. Os dedos estavam duros, enferrujados. Erraram 2 notas logo no começo. A postura estava meio torta, mas a música estava lá. Viva. Inteira. Guardada em algum lugar fundo que 15 anos de faxina não conseguiram apagar. Quando terminou, abriu os olhos. Roberto estava sentado numa cadeira, os braços cruzados, um sorriso no rosto. Você não perdeu. Tá enferrujado? Tá, mas não perdeu. Mariana sentiu os olhos arderem. Sério? Seríssimo. Ele levantou. 1 semana. Me dá 1 semana com você, todo dia, 2 horas. A gente tira essa ferrugem e você volta a tocar como antes. Mas meu trabalho... Você larga que horas? 3 da tarde. Perfeito. Vem aqui às 4. Todo dia. Mariana hesitou. Professor,
Por que o senhor está fazendo isso? Roberto ficou sério. Porque eu vi do que você era capaz. E porque ninguém merece ser humilhado por um maestro arrogante que provavelmente tem metade do seu talento. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Obrigada. Não me agradece ainda. Agradece quando a gente calar a boca desse Felipe. No terceiro dia de treino, Mariana estava tocando uma passagem difícil de Rachmaninoff quando Roberto interrompeu. Para um pouco. Ela parou. Esse maestro, Felipe, qual o sobrenome dele? Bittencourt, Felipe Bittencourt. Roberto franziu a testa. Bittencourt, espera, baixinho, cabelo engomado para trás, sempre de terno azul. É ele mesmo. Filho da mãe. Roberto soltou uma risada curta. Eu conheço essa figura. Conhece? Ele foi aluno aqui, uns 8 anos atrás. Péssimo pianista. Quis fazer regência porque não conseguia tocar direito, não tinha sensibilidade. Mariana piscou surpresa. Sério? Sério. E sabe o pior? Ele foi expulso de 2 orquestras antes de conseguir o cargo no municipal. Expulso? Por quê? Abuso moral. Tratava os músicos que nem lixo. Arrogante desde o berço. Família rica, sabe como é. Roberto cruzou os braços. Vários colegas meus já reclamaram dele, mas ele tem as costas quentes. O pai dele é desembargador. Consegue manter o cargo por causa disso. Mariana sentiu a raiva voltar, mas agora era diferente. Mais fria, mais focada. Então não sou só eu. Longe disso. Esse cara é um pequeno ditador, e ditador só para quando alguém derruba. E como a gente faz isso? Roberto sorriu travesso. Você vai tocar na frente dele. Vai tocar algo tão difícil, tão perfeito, que ele não vai ter como abrir a boca. Mas ele nunca vai deixar. Vai sim, se for público o suficiente, se tiver gente importante assistindo. Roberto pegou uma partitura na estante. Semana que vem tem um evento no teatro, certo? Aquele patrocinador vai assistir um ensaio. Vai. Perfeito. A gente usa esse momento. Mas como ele nunca... Deixa eu pensar nisso. Por enquanto, foca em tocar. Ele colocou a partitura na frente dela. Vamos trabalhar essa peça aqui. Mariana olhou. Era o concerto para piano, número 2 de Rachmaninoff. Primeiro movimento. Uma das peças mais cascas grossas do repertório clássico. Isso é impossível, não em uma semana. Você já tocou isso antes, lembra? Ela lembrou. Tinha sido no último semestre antes de trancar. Tinha levado 4 meses para ficar bom, mas faz 15 anos. E você acabou de tocar Chopin lindamente depois de 15 anos parada. Roberto colocou a mão no ombro dela. Confia em mim, você consegue. Mariana olhou para a partitura de novo, depois para as próprias mãos calejadas. Tá bom, vamos nessa. No 6º dia, na noite anterior ao ensaio, Mariana estava na sala 3. Roberto tinha ido buscar um café na cantina. Ela estava sozinha, tocando a peça pela 10ª vez naquele dia. O celular tocou. Ela parou, olhou, número desconhecido. Atendeu. Alô? Mariana? Era uma voz de mulher. Aqui é a Bia, da orquestra. Mariana reconheceu. Bia era a violinista mais nova, a única que parecia simpática. Oi, Bia. Olha, eu sei que a gente não é amiga nem nada, mas preciso te contar uma coisa. O que foi? O Felipe descobriu que você está treinando com o Roberto. O estômago da Mariana gelou. Como? Não sei, mas ele comentou no ensaio hoje. Disse que ia garantir que você não pisasse no palco amanhã nem para limpar. Ele pode fazer isso? Ele é o maestro. Ele acha que é Deus. Bia fez uma pausa. Só achei que você devia saber. Boa sorte. A ligação caiu. Mariana ficou olhando para o celular, paralisada. Roberto voltou com 2 cafés. Pronta para mais uma rodada. O que houve? Ela contou. Roberto ficou quieto por alguns segundos. Então sorriu. Ele está com medo. Como assim?
Se ele não tivesse medo, não ia se dar o trabalho de te impedir. Roberto tomou um gole do café. Isso significa que o plano está funcionando. Mas se ele me barrar amanhã, ele não vai conseguir. Roberto pegou o celular dele. Eu conheço o diretor artístico do teatro. Vou ligar para ele agora. Garantir que você tenha chance de tocar. E se não funcionar? Roberto olhou nos olhos dela, sério. Aí você invade aquele palco de qualquer jeito e toca, mesmo que ele tente te segurar. Você toca até os seguranças te tirarem dali à força. Mariana respirou fundo. Tá bom. Ótimo. Agora vamos tocar mais uma vez. Tem que sair perfeito amanhã. Ela voltou para o piano, colocou os dedos nas teclas e tocou como se a vida dependesse daquilo. Mariana dormiu 3 horas naquela noite. Acordou às 5, tomou banho, olhou para o uniforme de faxineira pendurado na cadeira. Hesitou. Depois vestiu. Era o trabalho dela, por enquanto. Chegou no teatro às 6h30. O ensaio especial com o patrocinador estava marcado para as 10 da manhã. Ela tinha 3 horas e meia. Subiu para o palco. Estava vazio. Só ela e o piano. Sentou. Tocou a peça inteira 2 vezes. Baixinho, quase sem apertar as teclas. Só para sentir o peso. Os dedos respondiam melhor agora. 6 dias de treino intenso tinham feito milagre, mas ainda doíam. Músculos que ficaram 15 anos parados estavam reclamando. Aguenta mais um pouco, ela sussurrou para as próprias mãos. Às 9, Roberto chegou. Entrou pela porta lateral. Fez um sinal de positivo para ela. Tudo certo. Falei com o diretor. Ele garantiu que você vai ter chance de tocar. E o Felipe? O diretor não contou para ele. Roberto sorriu malandro. Vai ser surpresa. Mariana sentiu o estômago dar um nó. E se ele me expulsar do palco? Ele não vai. Não na frente do patrocinador. Ia pegar muito mal. Roberto subiu no palco. O esquema é o seguinte. O diretor vai apresentar você como uma ex-aluna minha que quer mostrar uma performance especial para o patrocinador. E se o Felipe... Mariana... Roberto segurou os ombros dela. Respira. Você treinou. Você tá pronta. Só precisa sentar e tocar. Ela sentiu. Agora vai trocar de roupa. Trouxe roupa decente? Mariana mostrou a sacola que tinha trazido. Dentro, um vestido preto simples que usava em festa de família. Serve. Vai lá. Eu fico aqui. Ela desceu correndo para o vestiário. Trocou de roupa, prendeu o cabelo de um jeito mais bonito, passou um batom que tinha na bolsa, olhou no espelho. Não parecia mais a auxiliar de limpeza, parecia uma artista. Voltou para o palco às 9h40. Os músicos da orquestra começavam a chegar. Alguns a reconheceram e franziram a testa, outros nem notaram. Felipe entrou às 9h50. Travou quando viu Mariana no palco, de vestido, do lado do Roberto. Que palhaçada é essa? O diretor do teatro apareceu do nada. Felipe, bom dia. Quero te apresentar uma pianista convidada. Mariana Gomes, ex-aluna do professor Roberto. Felipe olhou da Mariana para o diretor, para os dois de novo. Pianista convidada? Isso é pegadinha? Não é pegadinha. O diretor manteve a postura. O patrocinador quer ver performances variadas. Achei interessante incluir um solo de piano. Isso não foi combinado. Felipe deu 2 passos à frente, irritado. Não temos tempo. O cronograma está apertado. Vai levar 5 minutos. Roberto entrou na conversa. E o patrocinador já confirmou que quer assistir. Felipe abriu a boca para retrucar. Mas nessa hora, um homem de terno caro entrou na plateia. Devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho, postura de quem tem muito dinheiro. O patrocinador. O diretor desceu correndo para cumprimentar ele. Felipe ficou parado no palco, o rosto vermelho de raiva, fuzilando a Mariana com o olhar. Você acha que vai me fazer de palhaço? Ele sussurrou, baixo o suficiente para só ela ouvir. Você vai se arrepender disso. Mariana não respondeu, manteve a cabeça erguida. Os músicos ocuparam seus lugares. O burburinho enchia o teatro.
O patrocinador sentou na terceira fila, o diretor do lado dele. Felipe subiu no pódio de regência. Bom dia a todos. Vamos começar com o segundo movimento de... Felipe, o diretor interrompeu lá da plateia. Antes da orquestra, a pianista convidada vai fazer uma performance solo. Felipe respirou fundo, tentando se controlar. Forçou um sorriso amarelo. Claro, com prazer. Ele desceu do pódio. Olhou para Mariana. O palco é todo seu. O sarcasmo escorria de cada palavra. Mariana levantou. Roberto apertou a mão dela rapidinho. Lembra, você nasceu para isso. Ela caminhou até o piano de cauda no centro do palco. Sentou. Ajustou a postura. Respirou 3 vezes. Olhou para a plateia. O patrocinador estava atento. O diretor sorria, dando força. Roberto, na lateral do palco, fez um sinal com a cabeça. E Felipe, em pé do lado do pódio, olhava de braços cruzados com aquele sorriso de vai dar tudo errado. Mariana colocou as mãos sobre as teclas. O teatro inteiro ficou em silêncio absoluto. Era agora ou nunca. Antes que Mariana tocasse a primeira nota, Felipe deu um passo à frente. Só um momentinho. Ele levantou a mão sorrindo para o patrocinador. Antes da performance, acho importante dar um contexto. O diretor franziu a testa. Contexto do quê, Felipe? Bom, a Mariana é funcionária aqui do teatro, da limpeza, para ser mais específico. Ele falou com aquele tom de falso bonzinho. Ela estudou música há muitos anos, mas nunca seguiu carreira profissional. Alguns músicos se olharam cochichando. O patrocinador inclinou a cabeça, curioso. E qual o problema? O diretor perguntou. Nenhum problema. Felipe abriu os braços. Só acho justo o senhor. Ele apontou para o patrocinador. Saber que não está assistindo uma pianista profissional. É mais, como posso dizer, uma apresentação amadora, um hobby. Mariana sentiu o rosto esquentar de novo. Ela não toca profissionalmente há 15 anos. Felipe continuou destilando veneno. Então, se tiver erros, peço compreensão. Afinal, tocar Rachmaninoff não é para qualquer um. Ele sorriu. Aquele maldito sorriso vitorioso. Rachmaninoff. O patrocinador se animou. Concerto número 2. Pelo visto, Felipe deu de ombros. Vamos ver no que dá. Roberto, na lateral, fechou a mão com força, mas ficou quieto. O diretor parecia incomodado, mas fez sinal para Mariana. Pode começar. Felipe voltou para o lugar do lado do pódio, mas antes de parar, virou de costas para o palco e sussurrou alguma coisa para a primeira violinista. Ela segurou o riso. Mariana respirou fundo. Ignorou tudo. Ignorou o Felipe, ignorou os olhares de pena, ignorou o medo, olhou só para o piano e começou. Os primeiros acordes do concerto para piano número 2 de Rachmaninoff encheram o teatro, profundos, pesados, perfeitos. O teatro inteiro calou a boca. Felipe, que estava de costas, virou devagarzinho, como num filme de terror. Os primeiros 10 segundos foram impecáveis. Então Mariana chegou na primeira parte difícil, uma sequência rápida de oitavas na mão direita. Felipe cruzou os braços, esperando o erro, a nota falsa, mas não veio. Os dedos dela voavam nas teclas, rápidos, precisos, cada nota no lugar exato. 20 segundos, 30. A cara do Felipe começou a mudar. O sorriso sumiu. 40 segundos. A segunda passagem difícil. Arpejos subindo que exigiam força e controle total. Mariana atacou sem dó. Perfeito. Um músico na segunda fileira largou o arco do violino no colo, de boca aberta. 50 segundos. Felipe deu um passo à frente como se quisesse parar aquilo, mas o diretor olhou para ele com uma cara de nem tenta. 1 minuto. A música continuava, crescendo, tomando conta de tudo, preenchendo cada canto do teatro. O patrocinador tinha parado de anotar, só olhava hipnotizado. Felipe estava pálido, porque ele sabia.
Sabia que ela era boa, melhor que muitos dos músicos dele, melhor, talvez, do que o próprio Felipe jamais seria. A música chegou no primeiro clímax. Mariana desceu a mão nas teclas com força. Os acordes explodiram pelo teatro, potentes, cheios de emoção. As mãos dela se moviam tão rápido que parecia um borrão, mas cada nota estava lá, clara, limpa, 2 minutos. Felipe não aguentou mais ficar parado. Diretor! Ele virou para a plateia. Precisamos começar o ensaio da orquestra. Não temos tempo para... Silêncio. O patrocinador falou pela primeira vez. Voz firme. Deixa ela tocar. Felipe fechou a boca. O violoncelista na terceira fila sussurrou para o colega. Meu irmão, ela toca muito. Eu sei. Onde essa mulher estava escondida? Na lateral do palco, Roberto chorava quieto. Ele reconhecia a aluna que tinha perdido 15 anos atrás. Ela tinha voltado. 2 minutos e meio. A peça entrou numa parte mais lenta, mais lírica. Mariana fechou os olhos, deixou a música levar. Cada nota saía com sentimento, com história, com dor e esperança misturadas. Não era só técnica, era alma. 3 minutos. O teatro estava num silêncio tão grande que dava para ouvir a respiração das pessoas. Ninguém mexia, ninguém piscava. Até o Felipe, com toda a marra dele, estava preso. Não conseguia parar de olhar. 3 minutos e meio. A terceira passagem difícil estava chegando, a mais impossível de todas. Uma cascata de notas descendo o teclado, rápida, violenta, que exigia anos de prática diária. Mariana abriu os olhos, focou nas próprias mãos e foi. As notas despencaram como uma cachoeira, perfeita, absolutamente perfeita. Um violinista na primeira fila largou o instrumento para bater palma fora de hora. Caraca, caraca! Ele não se segurou. O diretor deu um psiu nele, mas estava sorrindo de orelha a orelha. Felipe recuou 2 passos. Parecia que tinha levado um soco na cara. 4 minutos. A flautista pegou o celular e começou a fazer live. Outros músicos fizeram o mesmo. 4 minutos e meio. A música começou a crescer para o final grandioso. Mariana se jogou sobre o piano. O corpo todo tocava junto. Não era só dedo, era braço, costas, ombro, tudo em sintonia. Os acordes ficaram mais fortes, mais intensos. O teatro vibrava com o som. 5 minutos. O clímax explodiu. Mariana despejou 15 anos de luto, frustração, humilhação e sonhos guardados naquelas teclas. Cada nota era um grito de liberdade. Cada acorde, uma afirmação. Eu sou o pianista. Felipe estava encostado na parede agora, os braços caídos, a cara branca como papel. 5 minutos e 20 segundos. A música começou a desacelerar, a acalmar. Os últimos acordes, suaves, delicados, como um suspiro depois do choro. Mariana tocou a última nota, deixou o som morrer no ar do teatro. 3 segundos de silêncio absoluto. Então, o patrocinador levantou de um pulo e começou a bater palma. Palmas fortes, com vontade. O diretor levantou, aplaudindo. Roberto aplaudindo, limpando as lágrimas. Um músico, 2, 5, 10. A orquestra inteira de pé, aplaudindo, gritando. Bravo! Sensacional! Uma violinista chorava de emoção. O violoncelista ria, balançando a cabeça, sem acreditar. Mariana tirou as mãos do piano. Elas tremiam, mas não de medo, de alívio. E no meio daquilo tudo, Felipe estava parado, sozinho, em pé do lado do pódio, sem bater palma, sem sorrir, só olhando, porque não tinha nada que ele pudesse dizer, nada que pudesse fazer. Ela tinha provado. O patrocinador foi o primeiro a falar. Ele virou para o diretor, ainda batendo palma. Quem é essa mulher? De onde vocês tiraram ela? Ela é ex-aluna do professor Roberto, estudou na UFRJ. Ex-aluna? O patrocinador balançou a cabeça. Essa mulher tem que estar no palco, não limpando ele. O diretor piscou.
Limpando? É. Felipe tentou entrar na conversa. A voz saiu falhada. Como eu disse, ela trabalha aqui como... Eu não quero saber do que ela trabalha. O patrocinador cortou seco. Acabei de ver um dos melhores solos de piano que já assisti ao vivo. E olha que eu financio 3 orquestras no Brasil. Ele subiu no palco. Foi direto até a Mariana. Seu nome é Mariana? Sim, senhor. Você tem empresário? Alguém cuidando da sua carreira? Mariana quase riu de nervoso. Não, senhor, eu não tenho carreira. Agora tem. Ele tirou um cartão do bolso do paletó. Me liga segunda-feira. Vamos conversar sobre uma turnê. Mariana pegou o cartão com a mão tremendo. Obrigada. Na primeira fila, a violinista que tinha rido antes estava chocada. Mano, eu não acredito. Ela cutucou o colega. A Mariana, a faxineira, toca melhor que metade da gente aqui. Melhor que a gente inteira junta, o colega respondeu. Rachmaninoff daquele jeito, eu não toco aquilo nem em sonho. O violoncelista levantou. Mariana, ele gritou do meio da orquestra. Desculpa, desculpa por tudo. Outros músicos começaram a chegar perto do palco. Você é foda. Posso tirar uma foto com você? Sério que você limpava meu camarim e eu não sabia que você era um gênio? A flautista que tinha gravado já estava postando o vídeo no Instagram. Isso vai viralizar, certeza. Roberto subiu no palco e abraçou a Mariana. Eu te disse. Ele sussurrou no ouvido dela. Você nunca perdeu o jeito. No meio de toda a festa, Felipe estava parado, isolado. Parecia uma ilha no meio do mar. Ninguém olhava para ele. Ninguém falava com ele. Pela primeira vez na vida, Felipe Bittencourt era invisível. E ele odiava isso. Bom, ele bateu palma alto, 2 vezes. Agora que acabou o showzinho, podemos voltar ao trabalho sério? O patrocinador virou para ele devagar. Trabalho sério? Depois dessa performance, qualquer coisa que você reger vai parecer brincadeira de criança. Silêncio pesado no ar. Com todo respeito, senhor. Felipe tentou argumentar. Não, espera. O patrocinador cruzou os braços. Você sabia que ela tocava desse jeito? Felipe gaguejou. Não. Como eu ia saber? Você disse que ela trabalha aqui há quanto tempo? 15 anos, o diretor respondeu. 15 anos. O patrocinador repetiu, encarando o Felipe. E em 15 anos, você nunca percebeu que tinha uma pianista de nível internacional limpando o chão do seu teatro? Felipe abriu a boca. Fechou. Que tipo de maestro você é? Felipe respirou fundo. Endireitou a postura. Tentou recuperar a autoridade. Senhor, com todo respeito, meu trabalho é reger a orquestra. Não é fiscalizar o talento da equipe de limpeza. Equipe de limpeza? Roberto deu um passo à frente. Ela tem nome. E você sabia que ela tocava sim. Felipe virou para ele, furioso. Não sabia. Sabia, sim. Roberto não baixou o olhar. Porque ela te contou, na frente da orquestra inteira, semana passada. Os músicos começaram a se olhar, confirmando. Ela disse que tinha estudado na escola de música, a Bia confirmou alto. E você riu na cara dela. Chamou ela de frustrada, outro músico completou. A cara do Felipe ficou roxa. Isso foi tirado de contexto. Contexto? Bia, a violinista jovem que tinha ligado para Mariana, levantou. Você humilha a gente todo dia, Felipe. A Mariana não foi a primeira. E não ia ser a última. Bia, cuidado com o que você fala. Não, ela cortou. Cansei, todo mundo cansou. Você trata a orquestra que nem lixo, grita, xinga, faz a gente se sentir um nada. Outros músicos começaram a concordar com a cabeça. Ela tá certa, o violoncelista levantou. Você é um maestro horrível, Felipe. Tecnicamente bom, talvez. Mas como pessoa, como líder, você é um desastre. Isso é motim, Felipe apontou o dedo. Eu sou o regente titular dessa orquestra. Por enquanto, o diretor subiu no palco.
Felipe, precisamos conversar. No meu escritório. Não tem nada para conversar. Tem sim. O diretor cruzou os braços. Sério. Você constrangeu uma funcionária na frente do maior patrocinador do teatro. Criou um ambiente de trabalho tóxico. E, pelo visto, tem um histórico de abuso moral que eu desconhecia. Abuso? Isso é ridículo. Eu só cobro excelência. Não, Roberto interveio. Você cobra submissão. E quando alguém ameaça esse seu ego de cristal, você tenta destruir, igual tentou fazer com a Mariana. Felipe olhou em volta. Todos os olhares estavam nele, acusadores, cansados, de saco cheio. Ele tentou a última cartada. Olha, eu admito, talvez eu tenha sido duro demais, mas eu faço isso pela arte, pela música. Não. Mariana falou pela primeira vez desde que saiu do piano. Felipe virou para ela. Você não faz pela música, você faz porque gosta de se sentir superior, de pisar nos outros, porque no fundo você sabe que não é tão bom quanto finge que é. As palavras acertaram em cheio. Felipe ficou sem resposta. O diretor suspirou. Felipe, você está suspenso, por tempo indeterminado. Vamos abrir uma sindicância interna e, dependendo do resultado, a suspensão vira demissão por justa causa. Você não pode, posso, e estou fazendo. O patrocinador colocou a mão no ombro do diretor. Se ele for demitido, eu dobro o valor do patrocínio. Não quero o meu nome associado a gente desse tipo. Felipe abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas não saiu som nenhum. Porque não tinha mais o que dizer. Ele pegou a pasta com as partituras. Desceu do palco. Atravessou o corredor central do teatro. Ninguém disse tchau. Ninguém olhou. Quando ele passou pela última porta, ela fechou atrás dele com um barulho seco. E o teatro ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não de medo, de alívio. Mariana ainda estava no palco, do lado do piano. Roberto chegou perto. Como você tá? Ela olhou para as mãos. Ainda tremiam um pouco. Cansada. Ele riu. Imagino. Mariana olhou para a orquestra. Para o diretor. Para o patrocinador. Para o teatro dourado e majestoso. Respirou fundo. E pela primeira vez em 15 anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mariana ainda estava no palco quando os músicos começaram a ir embora. O patrocinador já tinha ido, mas não antes de apertar a mão dela de novo e repetir, segunda-feira sem falta. O diretor passou e deu um tapinha nas costas dela. Parabéns, de verdade. Bia subiu no palco e deu um abraço nela. Obrigada por tudo. Você não tem ideia do quanto a gente precisava ver isso acontecer. Mariana sorriu. Um sorriso exausto, mas feliz. Eu que agradeço. Pela ligação. Aos poucos, o teatro foi ficando vazio. Mariana sentou no banco do piano de novo. Olhou para o teclado. Roberto chegou junto. Vem, vamos tomar um café e comer um pão de queijo. Você está precisando. Eles foram para uma lanchonete ali na Cinelândia. Sentaram numa mesa no canto. Roberto pediu 2 expressos e o pão de queijo. E aí? Ele começou. O que você vai fazer agora? Mariana mexeu o açúcar no café. Não sei, sinceramente não sei. O patrocinador falou sério. Ele tem contatos, pode alavancar sua carreira. Eu sei. Ela tomou um gole. Mas parece sonho. Sabe, tipo, eu acordei hoje para limpar banheiro. E agora tem um empresário querendo me contratar? Roberto riu. Bem-vinda ao mundo da música. As coisas giram rápido. Rápido demais. Mariana suspirou. Tô com medo, professor. De quê? De não dar conta. De ter sido sorte de principiante hoje. Mariana. Roberto segurou a mão dela em cima da mesa. Não foi sorte. Foi talento. Foi ralação. Foi coragem. Você merece cada pedacinho disso. Ela sentiu o olho encher de lágrima de novo. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava mais. Sempre acreditei. Ele sorriu.
Desde o primeiro dia que você tocou na minha sala, na UFRJ, até 15 anos atrás. Ficaram em silêncio um pouco. Um silêncio bom. Aí, a Mariana riu. Que foi? Roberto perguntou. Eu ainda tenho que bater o ponto. Tecnicamente, ainda sou faxineira até às 5. Os dois caíram na risada. Acho que hoje você está liberada. O chefe deixa. 3 semanas depois. Felipe estava sentado no escritório do pai, no centro. O pai tinha conseguido segurar a demissão imediata, mas a suspensão estava valendo. 6 meses de gancho, sem salário. Você precisa pedir desculpas, o pai disse sem olhar para ele. Uma nota pública é o único jeito de salvar sua reputação. Felipe olhou para a janela, vendo a Baía de Guanabara lá longe. Não vou pedir desculpas por exigir qualidade. Não foi qualidade, foi assédio. E você sabe disso. Ele não respondeu. O vídeo da Mariana tocando tinha viralizado absurdo. 1 milhão de views em 3 dias. 5 milhões numa semana. Agora já batia 8. Os comentários eram todos iguais. Essa mulher é um fenômeno. O maestro que humilhou ela tinha que ser preso. História mais linda que já vi no Rio. Felipe tinha deletado Instagram, Twitter, tudo. Enquanto isso, Mariana estava na sala de música de câmara do teatro, mas não estava passando pano, estava dando aula. O diretor tinha criado um cargo novo para ela, instrutora de piano do projeto social do teatro. O salário não era milionário, mas dava para largar a vassoura e viver de música. Não, assim ó. Mariana arrumou a postura da aluna de 12 anos. Ombro relaxado, pulso firme, mas sem travar. A menina tentou de novo. Isso, bem melhor. A menina sorriu. Mariana também. No fim da aula, a mãe da menina apareceu na porta. Professora Mariana. Oi, só queria agradecer. Minha filha não para de falar da senhora em casa. É um prazer dar aula para ela. A menina tem dom. A senhora vai tocar no recital do mês que vem, né? Vou. Uma peça curta. A gente vai estar lá na primeira fila, torcendo. Depois que elas saíram, Mariana ficou sozinha na sala. Olhou para o piano, para as partituras arrumadinhas. Lembrou de 15 anos atrás, limpando aquele mesmo chão. Nunca imaginou que um dia estaria do lado de cá. Uma semana depois, Mariana estava passando pelo corredor quando viu uma cena que conhecia bem. Um segurança estava barrando um garoto na entrada. Devia ter uns 20 anos. Roupa simples, mochila nas costas. Já falei, moleque, não pode entrar. Só funcionário. Mas eu só quero ver o ensaio, moço. 5 minutinhos. Não pode? Rala peito. Mariana chegou junto. Tudo bem, Jaime. Eu autorizo ele. O segurança virou. Dona Mariana. Ele pode assistir, tá comigo. O segurança ficou meio assim, mas concordou. Mariana olhou para o garoto. Vem, o ensaio vai começar. Eles entraram na plateia. Sentaram lá na última fila. Obrigado, o garoto sussurrou. Nem precisava. Precisava sim, Mariana sorriu. Eu já fui você, querendo entrar, sendo enxotada. Ele olhou para ela surpreso. Sério? Sério? E sabe o que eu aprendi? O quê? Que música não tem dono, meu filho. Não importa de onde você vem. Se você ama isso, seu lugar é aqui. O garoto sorriu emocionado. Assistiram o ensaio juntos, em silêncio. Quando acabou, o garoto virou para ela. Posso perguntar uma parada? Claro. Você é a mulher do vídeo? Aquela que tocou Rachmaninoff? Mariana riu. Sou eu mesma. Você é minha inspiração, na moral. Ele falou sério. Eu toco piano também, e quando vi teu vídeo, eu chorei, porque pensei que talvez eu também tenha chance. Mariana sentiu um aperto bom no peito. Você tem. Todo mundo que tem paixão tem chance. Ela tirou um cartão do bolso. Anotou um número no verso com caneta. Esse é meu zap. Se quiser umas dicas, me chama. O olho do garoto encheu d'água. Sério? Sério. Ele saiu do teatro pisando em nuvens.
E a Mariana ficou ali, sozinha na última fila, olhando para o palco onde a vida dela tinha virado do avesso. Essa história me arrepiou de um jeito que eu não esperava, porque a ficha caiu. O talento nunca morre. Ele pode ficar enterrado, sufocado, esquecido num canto, mas morrer não morre. A Mariana passou 15 anos com o dom dela trancado numa caixa, e bastou uma chance, um momento de coragem para tudo voltar com força total. Isso me faz acreditar que nunca é tarde demais. Que não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes falaram que você não era bom o suficiente. Se o negócio é seu, e ninguém tasca. Se essa história mexeu contigo de alguma forma, se você sentiu aquele nó na garganta quando a Mariana sentou no piano, deixa o like aí. Isso me mostra que a gente está no caminho certo, que essas histórias tocam o coração de vocês. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu leio tudo, na moral, e faço questão de responder com carinho todo mundo que tira um tempo para comentar. Quero saber de onde vocês são. Quero criar essa conexão maneira com vocês. Se você acredita no poder de histórias assim, que mostram que o jogo só acaba quando termina, se inscreve no canal para não perder as próximas. O canal está só começando e cada inscrição de vocês é o combustível para eu continuar contando essas histórias. Conto muito com a força de vocês. De verdade. E não sai daí não. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Tenho certeza que você vai curtir. Te vejo no próximo vídeo.